E aí, pessoal, tudo bem? Fevereiro de 2020 e eu tava meditando que às vezes a gente olha para famosos, pessoas que já têm o nome no mercado, que todo mundo conhece, e a gente fala assim: a história de Fulano me impactou porque é muito forte. Só que às vezes nós, réis mortais, também temos nossas histórias que podem acabar contribuindo na motivação de outras pessoas. Então, hoje eu vou falar resumidamente como foi que eu, sem dinheiro, cheguei nos Estados Unidos, ok? Eu estou falando aqui da Carolina do Norte, Estados Unidos, e o que acontece é o seguinte: eu, por volta de 2 anos atrás, eu comecei a me lamentar das dificuldades que eu tinha no meu estado. Eu estava em Palmas, Tocantins. Então era muito perigoso, as pessoas tinham um péssimo atendimento, isso na minha opinião. A cidade sempre muito quente e tudo estava muito difícil. Então eu não tinha muita esperança, porque quando você pensa alguma coisa, você pensa de acordo com a sua realidade, né? Tudo que a gente vê diferente, a gente pensa que é filme. Então, eu conversando com os meus amigos, a gente começou a falar a respeito de Canadá, de Estados Unidos, outros países que eram mais frios, que tinham uma economia diferente. E começou a surgir esse desejo no meu coração. E eu trabalhava na companhia aérea Latam, antiga TAM, e eu tinha benefícios como funcionários, né? Um deles era comprar passagem. Aliás, tirar a passagem sem pagar nada, a única coisa que eu pagaria seria a taxa de embarque. E de primeiro ponto já, a minha vinda para cá, eu paguei R$ 250 na minha passagem de ida e vinda. Então eu estava com esse sonho de ir para os Estados Unidos. Antes disso, eu tinha visitado Santa Catarina e eu tomei uma decisão. Eu pensei, eu tô reclamando das dificuldades daqui. Só que se eu não fizer nada, nada vai mudar. Vai ficar só em conversa. Então eu decidi que eu ia para o lugar melhor no mundo que eu achava, que seria os Estados Unidos, ou em segundo plano, eu ia para Santa Catarina, que era o lugar que eu achava o melhor do Brasil. E nisso eu comecei, a minha situação financeira estava péssima, em todos os níveis que você pode imaginar. Inclusive, eu fiquei 5 meses sem receber o meu salário, porque deu um problema na empresa. E nesses 5 meses que eu não estava recebendo, as contas continuaram vindo, entendeu? Todas as minhas contas básicas. E eu comecei a economizar bastante, o máximo que eu podia, porque o problema não estava se resolvendo e eu precisava comer, precisava resolver minhas coisas. Chegou em tal ponto que a única opção que eu encontrei foi, depois de já ter cortado todos os gastos, inclusive saídas simples. Eu só estava indo da igreja para o serviço e para casa. Eu passei, eu creio que por volta de uns 3 a 5 meses, comendo apenas cuscuz. Talvez você conhece como outro nome, eu não sei. Então eu comia cuscuz no café, no almoço e na janta. Comprava leite em pó, que era mais barato, e comprava Nescau. Então era isso que eu fazia sempre. Com todo respeito a cuscuz, eu acho bom, só que quando você é obrigado a comer 3 refeições todos os dias apenas isso, é um pouco enjoativo. Então, o que que acontece? Depois que resolveu o problema financeiro, eu continuei economizando. Não dessa forma, que eu passei a comer normal. Mas e eu aprendi uma coisa que às vezes a gente não consegue dinheiro, não é nem pelo valor que a gente ganha, é pelo valor que a gente gasta, a forma que a gente gasta dinheiro. E os vizinhos aí, sabe? Que eu resolvi fazer aqui ao ar livre.
sem edição, sem nada, então acontece isso. Então, o que que acontece? Depois disso, que agora eu tinha aprendido a controlar meu financeiro, deu mais força ainda pro ânimo que eu tinha de ir para os Estados Unidos. E aí o que que acontece? Eu comecei, quando sobrava um pouco mais de dinheiro, eu comecei a investir em curso de inglês, a fazer outras coisas. Então, mulherada caindo na neve aqui. Então, o que que acontece? Comecei a fazer curso de inglês e eu sei que tá um pouco ficando longo o vídeo, mas falando os detalhes para vocês. Porque quando você tem um sonho, o que caracteriza se isso é um sonho é o que você faz para isso se tornar realidade. Então eu comecei a ver conteúdo de inglês. Eu fiz um ano de inglês na CNA e fiz um ano de inglês na Uptime e fiz 2 meses de curso no IFTO. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia pedir um café da manhã, porque eu apenas fazia o curso por status, né? Entre aspas, porque eu não me dedicava ao tanto que era necessário. Então eu cheguei nos Estados Unidos, depois que eu ajeitei tudo, visto aprovado, passagem comprada e reserva de hotel, eu queria desistir, porque era a primeira vez que eu estava saindo para um país que não fala meu idioma e nem parecido, né? Que eu já tinha ido para países que falam espanhol. Então o que acontece é o seguinte, eu estava indo para os Estados Unidos com o último dinheiro que eu tinha pegado da empresa depois que eu saí de lá. Eu estava vindo para cá com R$ 4.000, que se resume em US$ 1.000. Estava vindo achando que sabia inglês e espanhol, mas quando eu cheguei eu vi que realmente eu não sabia. E eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, não tinha parente nos Estados Unidos, não tinha ninguém que podia me dar uma referência aqui. Então, quando eu passei na migração, eu já tive dificuldade para pegar o Uber, porque era de madrugada e eu não sabia dar referência onde eu estava, mesmo com o aplicativo, porque foi no aeroporto de Miami, lá é bem grande. Então, eu cheguei no hostel. Quando eu acordei cedo para tomar café, que o café é incluso dependendo da hora que você acordar. Então, eu fui pedir o café com dificuldade, né? Porque a pessoa fica servindo o café e ela pergunta se você quer omelete, se você quer burrito, o que que você quer. E eu olhei para a parede e comecei a apontar, tinha uma fila enorme atrás de mim. E eu falei, I'd like, eu gostaria de, né? E aí, como eu tava com dificuldade, chegou um rapaz e falou assim, você fala espanhol? E ele já chegou perguntando em espanhol. Aí eu falei, sim, falo um pouco de espanhol. Ele falou assim, de onde você é? Aí eu falei, sou do Brasil. Ele sorriu, falei assim, eu sou brasileiro também, você parece que tá perdido. E aí me apresentou outros brasileiros, daí eu já estava mais tranquilo porque eu já conhecia alguém nos Estados Unidos, mesmo que seja de pouco, mas já falava o meu idioma, entendeu? E aí a gente começou a ir pra praia, já fiquei mais tranquilo, entre aspas, porque eu tinha uma semana de hostel pago. Então eu comecei a ir atrás de alguma coisa, mas como Miami é um local turístico, então a fiscalização é bem rígida. Então não consegui nada. E nesse hostel sempre eu encontrava outras pessoas, porque era o tempo todo saindo e chegando pessoas. Conheci um rapaz brasileiro que tinha alguns grupos, né, de WhatsApp. E ele me falou, olha, tem uma pessoa aqui lá na Carolina do Norte que dá um suporte para ti. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu entrei em contato com essa pessoa. Depois eu descobri que era um pastor e esse pastor estava compartilhando
um post de uma outra pessoa. Então eu não entrei em contato com a pessoa, entrei em contato com o pastor. E daí eu conversei com esse pastor, não vou falar o nome aqui para preservar, né, a imagem das pessoas. E ele falou que me levaria para Carolina do Norte, que ia ajeitar essa oportunidade. Isso nunca tinha me visto. E aí eu falei para ele, pastor, eu queria ver como é que a gente faz, porque eu tenho uma semana paga no hostel. Hoje é terça-feira, até quinta-feira eu tenho que sair do hostel e voltar pro Brasil ou fazer uma outra coisa. E aí ele falou assim, não, quando acabar aí tu vem pra minha casa. Então, acabou as diárias do hostel. Eu fui pra casa dele em Orlando, já sem saber também quem era, mas eu tinha que dar um voto de confiança, né? E se eu falo que acredito em Deus, eu tinha que fazer essa loucura. Desde o início, quando eu saí do Brasil, eu já saí achando que era loucura, mas o meu desejo interior de tentar era maior do que a vontade de desistir. Eu já tinha escutado muitas pessoas com mais idade do que eu falando que se arrependiam muito das coisas que ele não tinha feito antes. Então eu decidi que eu poderia errar, poderia não dar certo, mas que eu ia tentar. Não só nessa viagem, né, mas de outras coisas. Eu comecei a ter esse tipo de pensamento. Então eu fui para a casa desse pastor, fiquei 3 dias na casa dele e ele me deu a estadia completa, né, alimentação, e até me levou para alguns lugares no carro dele, deu todo o suporte que eu precisava. Então, eu depois de 3 dias na casa dele, eu fui com ele para Carolina do Norte e lá conheci outras pessoas. Aí deu certo a oportunidade que eu tinha conversado com o pessoal antes, né? Vou usar esses termos aqui. Então, as coisas começaram a dar certo. Mas quando eu cheguei, eu fui no Walmart e a minha janta, eu comprei um cheddar, aquele queijo cheddar, eu acho que $2,50. Comprei um pacote de pão de 70 centavos, comprei um suco de laranja, deve ter sido uns $5, e era essa a minha janta durante a semana. O café da manhã eu pegava no restaurante, porque os $1.000 que eu peguei, com o passar do tempo foi gastando, né? Eu tive que pagar o hostel também, então não podia ficar zerado de dinheiro. Então, como o pastor não conhecia ninguém nessa cidade que a gente estava, na Carolina do Norte, a gente tinha que ficar em hotel. Então eu ficava no hotel, saía para fazer os corre durante o dia. O café da manhã eu pegava o café do hotel, que era o café preto, puro. E aí eu almoçava pela rua com o pessoal. E quando eu chegava à noite eu ia para essa bendita janta, né? Que era o cheddar com um pão de forma de 70 centavos e o suco de laranja. A câmera tá tremenda porque tá um pouco frio aqui ainda. Então, pessoal, foi essa viagem meio louca, entendeu? Que fez eu estar aqui até hoje. Eu tô 1 ano e 2 meses e algumas coisas mudaram, né? Hoje eu posso falar que em 34 anos de idade eu nunca estive tão bem quanto eu estou hoje, de uma forma geral. Hoje eu falo espanhol, falo inglês, comecei a estudar chinês também. Já estou com outros planos grandiosos também que não vou falar aqui nesse vídeo, né? Então, fazendo esse vídeo aqui para motivar você, porque às vezes você vai dizer assim, eu não vou para os Estados Unidos porque eu não sei falar inglês, porque eu não conheço ninguém. Já tem eu que você conhece, porque se você está vendo esse vídeo, no mínimo você é meu amigo ou é meu parente, e você sempre conheceu a minha realidade financeira. Então, eu passei tanta desilusão na minha vida que o primeiro sonho que eu tive foi tomar um copo de chocolate quente, porque nem isso eu tinha condição, entendeu? Então, tipo assim, as coisas que a gente fala hoje que são um obstáculo pra gente, se você for olhar depois, é apenas desculpa, porque tudo que você fala que não consegue, eu vejo as pessoas conseguindo chegar aqui. Exemplo, eu não consigo
porque eu sou muito velho. Eu vejo pessoas chegar aqui com 60 anos, com 66 anos. Eu não vou porque eu tenho um filho. Eu já vi pessoas chegar aqui com a mulher e 3 filhos. Já vi pessoas chegar com criança de colo. Chegar com mulher grávida. Entendeu? Então, tipo assim, é o que você faz para aquilo dar certo. Não é a desculpa que você encontra. Porque a situação ideal, ela nunca vai existir. Entendeu? É você que tem que fazer aquele momento acontecer. E você assumir as suas responsabilidades, que pode dar certo ou que pode não dar certo. Entendeu? Então, você já pode dizer que conhece alguém nos Estados Unidos, eu vou saber te orientar para basicamente tudo que você precisar, desde de visto, passaporte, documentação necessária para estudar. Como eu já tive em 5, já tive em 6 estados americanos, em algumas cidades, eu posso te dar uma noção onde é que é melhor para você ir, dependendo do que você for fazer. E falando de experiências extraordinárias que eu tive, aqui vocês podem ver aqui atrás aqui a neve, mas eu já andei de helicóptero, eu já fui em jogo de hóquei, que eu só tinha visto pela televisão. Ainda não fui pro jogo de basquete e de rugby, porque eu não quis, basicamente. Eu já andei de helicóptero, eu já fui na Disney, já visitei vários museus, eu já fui na capital dos Estados Unidos, e a minha vida hoje é tranquila, entendeu? Então, tipo assim, é pra motivar mesmo que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você. Que dependendo do que você for fazer, a sua vida e a vida das pessoas que você conhece, elas tomam um rumo diferente, entendeu? Mas para isso é você que tem que dar o pontapé inicial. Focar em caso de pessoas que conseguiram, em casos que deram certo. Porque todo lugar que você for, você vai ver casos que deram errado, entendeu? Mas foca nos casos que deram certo, tem fé em Deus, tem fé em você mesmo. Canaliza o seu tempo em coisas que vão te colocar para cima, que vão fazer você acreditar no seu potencial, entendeu? Se você fizer isso, você consegue qualquer coisa. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Tchau, um abraço, qualquer coisa eu tô aqui. Falou!